Bora para mais um React com o professor Xandão. E hoje vamos falar de um tema que eu acho que é a primeira vez que eu menciono esse tema aqui no meu canal, que é sobre gênero, tá? A partir da polêmica da Erika Hilton e tudo mais. Antes de tudo, eu quero agradecer quem está contribuindo com o canal, quem está fazendo comentários, quem está comprando os cursos, porque esse apoio é fundamental. O canal é novo, eu estou começando agora, então sem esse apoio é quase que impossível continuar, tá certo? E bem, sem mais enrolação, vamos lá pro React, vou reagir ao canal do Humberto Matos, que botou um título bem polêmico aqui, né? Erika Hilton é mulher, a prova definitiva. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo contribuir com a discussão. Foi. Não achei muito justo, não. Com tanta mulher, por que vai dar pra uma mulher trans? A Erika Hilton. Ela não é mulher, ela é trans. Tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Agora, mulher, pra ser mulher, tem que ter útero, tem que ter menstruar, tem que ligar chata 3, 4 dias. Errou! Olá pessoal, também com mais um vídeo. E hoje, Cara, tipo assim, o Ratinho tem o quê? 70 anos? É normal, assim, a gente pode achar normal o cara de 70 anos falar essas coisas? Talvez sim, talvez não. Enfim, eu já quero fazer uma intervenção aqui importante. Já para começar explicando algo que é fundamental. As pessoas confundem, porque elas não estudaram nada. As pessoas confundem sexo, gênero e sexualidade. Então vou tentar fazer assim, ó. Pensa que tem uma tabela, tá? Que a tabela é sexo, gênero, espiritualidade. Tá entendendo? Sexo é uma área de estudo que durante muito tempo foi a única área de estudo para compreender a raça humana dividida em duas categorias de sexo, que é o sexo masculino ou feminino, tá? Ou se a gente for trazer para termos mais vulgares, o macho e a fêmea, tá bem? Então eu sou um Homo sapiens sapiens do sexo macho, masculino, entendeu? Enquanto que, no caso, existem outros seres humanos, que é Homo sapiens sapiens, do sexo feminino, que são fêmeas, tá certo? Então, esse lado da biologia vai dizer sobre aspectos biológicos. Por exemplo, aqueles que são machos, eles possuem pênis. Aqueles que são machos, eles têm uma tendência a terem mais pelos, a terem uma produção maior de testosterona, e assim por diante. Eles têm próstata e beleza. As fêmeas, elas geralmente vão ter vagina, elas vão ter tetas mais desenvolvidas, né, seios mais desenvolvidos, elas geralmente vão ter menos pelos, elas têm útero, tá? Elas têm ovário e assim por diante. Então entenda que olhar para esse lado da tabela é olhar para o aspecto biológico, que é de fato uma parte de estudo do ramo da biologia, tá? Que até o século XIX foi a única forma de entender a raça humana e as suas distintas possibilidades de sexo, macho ou fêmea. E aí a gente foi descobrindo, inclusive, que existe o intersexo, que seria, de maneira vulgar, o hermafrodita, que é quem tem os dois. Pois é, a gente quase não vê, e quando a gente vê, a gente não sabe, porque é algo muito íntimo da pessoa. Mas existe esses casos também, tá? Onde o indivíduo ele vai ter o sexo masculino e o feminino, tá entendendo? Ou seja, quando o Ratinho ali fala que tem que ter útero, blá, 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 ele não tá falando do conceito de mulher. Vocês perceberam que eu não falei mulher em nenhum momento? Eu falei macho ou fêmea, masculino ou feminino, tá entendendo? Que é o que faz respeito a esse lado da tabela, que é o que diz respeito ao sexo, entendeu? Aspectos biológicos da natureza, de desenvolvimento de órgãos e assim por diante. E aí, a outra parte da tabela é a parte do gênero, que aí é como a sociedade identifica, que é como a sociedade interpreta, é o que a sociedade espera, é o que a sociedade exige desses indivíduos do sexo masculino ou feminino, desse macho ou dessa fêmea, entendeu? E aí, portanto, gênero é uma construção social, porque o homem na Escócia usa saia, e o homem no Brasil não pode bem usar saia. A gente já desconstruiu algumas coisas, mas gênero é o que faz o ser humano, o indivíduo, se identificar enquanto mulher ou homem, tá entendendo? Então, gênero é uma construção social. Quando a gente fala em útero, quando a gente fala em vagina, em pênis, a gente está falando em sexo, aspectos biológicos. Tá? E quando a gente vai falar
sobre ser mulher, se portar como mulher, se mostrar ao mundo como mulher, a gente está falando em criação social. Porque a gente tem como base, e aí, claro, falando de uma tabela heteronormativa, daquilo que a gente entende a partir de estereótipos do que é ser mulher e o que é ser homem. De que a mulher tem cabelo comprido, de que a mulher usa brinco, de que a mulher passa maquiagem, de que a mulher passa batom, de que a mulher, sei lá, ela usa vestido, de que a mulher ela usa sutiã, entendeu? São aspectos do nosso entendimento daquilo que é ser mulher para o mundo, para a sociedade, para os outros. Enquanto que o homem é aquele que tem o cabelo curto, o homem é aquele que gosta de futebol, o homem é aquele que gosta de coisas violentas, o homem é aquele que gosta de carro, tá entendendo? Ou seja, são valores que a sociedade determina, porque não são valores universais. Como eu acabei de dizer, na Escócia mesmo, os homens usam saia, o que é algo esquisito aqui para o Brasil, sabe? E se a gente for pegar outras civilizações ao longo da história, a gente vê que nem sempre o homem teve um papel ativo, preponderante, por exemplo, na prática política e na organização de casa, entendeu? O homem, em algumas sociedades, como por exemplo na ilha de Lesbos, o homem não era o cara que tinha a decisão final dentro de casa. Ou seja, já é algo que vai contra os nossos estereótipos e os nossos padrões ocidentais que dizem que o homem é que manda na casa, que o homem é quem provê a casa e assim por diante. Então, tudo isso é muito, mas muito modificável ao longo das sociedades, das gerações e das civilizações que vêm e passam, entendeu? Aquilo que a gente entende enquanto homem no Japão é diferente do que a gente entende enquanto homem aqui no Brasil. Tanto é que quando a gente vê aqueles vídeos do BTS, K-pop, que eu odeio, inclusive, cara, a gente vê aqueles homens e a gente fala, cara, essa porra aqui é gay, essa porra aqui é afeminado e assim por diante. Porque o entendimento de homem lá na Coreia é diferente do entendimento de homem que nós temos aqui no Brasil, tá entendendo? Que é diferente do entendimento de homem que o cara que nasce no Texas tem, no interior dos Estados Unidos. E assim por diante, sabe? Então, quando a gente fala em gênero é essa parte da tabela que diz respeito a convenções sociais. O gênero, ele é extremamente flexível. Ao passo que a sociedade evolui, o gênero muda, entendeu? E durante muito tempo a gente achava que homem usar brinco era coisa de viado, era coisa de mulher, mas hoje os homens usam brinco, tá entendendo? Durante muito tempo a gente achava que homem ter cabelo comprido era coisa de mulher, de viado, e hoje já não é mais. Tanto que uma vez, uma história que eu gosto de contar, um tio meu, porque eu já fui cabeludo, e ele chegou pra mim, eu tinha uns 15, 14 anos, e ele chegou, esse negócio de cabelo comprido é coisa de mulher, não sei o quê. Eu falei, ué, mas então Jesus era mulher? Então, porque todas as fotos que eu já vi de Jesus, ele era cabeludo. Aí meu tio ficou... Ou seja, gênero são convenções sociais, é aquilo que a sociedade entende enquanto coisa de homem e mulher. Então, homem e mulher são construções, tá entendendo? Nós construímos a sociedade, nós, nesse tempo presente agora, 2026, de que o homem pode ser cabeludo, e de que o homem pode ter brinco, e a mulher pode ter cabelo curto, entendeu? E essas coisas mudam, sabe? Então, quando a gente fala em gênero, é construção social. Se você quer falar em vagina, se você quer falar em menstruação, você não fala em gênero, você fala em sexo. E aí é uma parte da biologia que estuda essas questões, tá? E aí tem a terceira parte da tabela, que seria a sexualidade, que é aquilo que a gente tem interesse enquanto prática sexual. Que também não necessariamente vai ter relação com essas outras duas partes da tabela. Porque, por exemplo, a pessoa ela pode ser fêmea, vamos supor, e ela pode não se identificar enquanto uma mulher nos padrões heteronormativos daquilo que a gente entende enquanto mulher. Então é uma fêmea que tem ovário, que tem útero, que menstrua, que tem mamas desenvolvidas, que se identifica enquanto homem, tá entendendo? Ou seja, vai se portar enquanto aquilo que a sociedade espera que seja o comportamento de um homem, então talvez tenha cabelo curto, então talvez vista roupas mais masculinas, e ainda assim a sexualidade dela pode ser, ela ainda assim pode ter prazer e sentir interesse em fazer sexo com homens, o que seria algo heteronormativo com base no seu sexo, né? Então nasceu fêmea, vai querer transar, casalar com machos, sabe? Mesmo tendo o gênero identificado enquanto homem. E sabe, isso existe, isso não é um absurdo. É um absurdo na cabeça de quem é burro, é um absurdo na cabeça de quem não estuda, de quem não vive a vida, de quem tem um cérebro desse tamanho, entendeu?
Então, esse terceiro lado da tabela, eu acho que eu vou falar mais em outros vídeos, não se relaciona necessariamente com esses padrões heteronormativos. Portanto, eu acho que ficou claro aqui, né? Eu consegui ser bem didático. O Ratinho não sabe o que tá falando. Ele tá confundindo gênero com sexo. E aí, ele nem entrou no campo da sexualidade. Se ele tivesse entrado no campo da sexualidade, eu tenho certeza que ia sair mais esgoto ainda do que já falou para nós. Mas, enfim, vamos lá pro React. A gente vai falar da falsa polêmica envolvendo a deputada Erika Hilton na presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. E ao esgoto da sociedade. Essas pessoas são esgoto da sociedade. Essas pessoas rebaixam o debate público. Tá tudo bem. O Ratinho é esgoto da sociedade, deputada, presidente. eu estou falando A senhora já... Eu estou falando e peço a Vossa Excelência que pere. Você pode estar pensando, bom, se é uma falsa polêmica, por que tu decidiu gravar sobre isso? A questão que eu quero falar com vocês sobre gênero. A primeira coisa em relação a essa falsa polêmica é o fato repetido da direita sempre querer mascarar a sua total falta de projeto para o Brasil, sempre criando essas falsas pautas, esse moralismo barato. É incrível como a direita não... Isso é bizarro mesmo. Eles conseguem voto como? Fazendo propostas, fazendo ideias de industrialização, de coisas... Não. É atacando seres humanos, é atacando minorias, é fazendo um discurso de ódio. E aí as pessoas que são escrotas ao mesmo nível, que concordam com toda essa escrotice, elas votam no cara só porque ele falou uma bizarrice dessa. Mas cadê a proposta? Tem proposta? Eu não vi proposta nenhuma. Eu só vi ataques, eu só vi discursos de ódio, e é o que movimenta os eleitores da direita. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Os eleitores da extrema-direita, que é o que se resume a direita no Brasil, eles são guiados politicamente, eles norteiam os votos através de ataques, de ofensas, de preconceito, e não por propostas, sabe? Nunca por propostas. Tanto é que aqui no estado do Paraná, quem vai se lançar como candidato, que é inclusive o favorito, é o Sérgio Moro, que criticou o Bolsonaro, tretou com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal para proteger o Flávio Bolsonaro. Moro briga com a família Bolsonaro e agora se alia ao PL, apoiando o Flávio Bolsonaro, aquele que ele estava criticando, aquele que foi o motivo causador da ruptura entre a união estável entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Então, cara, olha, esse é o nível da galera, tá entendendo? Então eles se apoiam pelos discursos de ódio, eles se apoiam pelo que um cara diz que defende, que concorda, porque o cara é cristão, porque o cara vai retomar valores da família, por mais em abstrato que seja isso, valores da família. Não, é família, essa merda toda. E é isso. Proposta efetiva não tem. Me diga uma proposta do Flávio Bolsonaro. Algo que ele fez. O que eu sei do Flávio Bolsonaro é que ele tem envolvimento com rachadinha, que ele tem envolvimento com não sei o que, com loja de chocolate que ele tinha. É isso. É só o que eu sei desse cara. Eu nunca vi uma proposta dele, velho. Então... não consegue apresentar nenhuma proposta boa para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira. É sempre um pânico moral. A direita está atolada, por exemplo, até o pescoço no caso do Banco Master. O Bolsonaro levou 3 milhões do Vorcaro. O Tarcísio, 2 milhões do Vorcaro. Isso é bizarro, cara. Beleza, Bolsonaro e Tarcísio não estavam na lista do celular do Vorcaro, mas, porra, se eles ganharam tanta grana assim na campanha, será que não teve nenhum tipo de compensação? Seria muita ingenuidade pensar isso, né? As pessoas estão querendo atrelar a figura do Lula, do Lulinha, em diversos casos, mas eu não vi esse tipo de fato. Isso é um fato material. Tá? Doação para a campanha milionário, tá entendendo? E eu também não quero livrar a cara de Lula e Lulinha, entendeu? Eu quero que quem for vagabundo tem que se fuder. Mas a gente tem mais materialidade contra esses caras da direita do que contra os caras da esquerda, sabe? A igreja da Lagoinha, lá do Nicolas Ferreira, mais de 40 bilhões. Aí eles têm que ficar inventando pauta absurda com o nome da deputada Erika Hilton. Mas o vídeo nem é sobre isso. O segundo ponto é que... E pior que é bem isso que acontece. Tá tendo todo esse caos, polêmica do caso Master, não sei o que, e eles acabam minando o debate com merda sobre a Erika Hilton. Ela é mulher, não é mulher. Olha só, né, como as prioridades, elas são muito questionáveis, né, no âmbito da política brasileira, principalmente no âmbito da política da direita. Não tem polêmica nenhuma. A direita não conseguiu impor o nome da presidência da Comissão da Mulher, não indicou mulher nenhuma para isso. Aliás, esse é o normal, né? Não é proibido homens presidirem esses tipos de comissões. Mas é chato, né?
E a direita, em tudo que é lugar do Brasil, Não ocupa é, espaço. não é proibido, mas assim, é uma puta falta de ética, de bom senso do caralho, né? Comissão da mulher presidida por homens. Tem uma cena daquele desenho do Bojack, que é o cavalo, nihilista, que eu nunca assisti, mas eu já vi esses cortes dele falando, estamos aqui para tratar sobre a saúde do aborto das mulheres. Estou aqui com 11 burocratas homens a falar sobre a saúde das mulheres. Passos de mulheres com homens. Uma forma de reduzir a representatividade. E o fato nem é esse. O fato é que Erika Hilton é uma mulher. O vídeo podia acabar aqui. Mas por que então eu decidi gravar mesmo assim? Porque, de novo, né? A gente não tá falando de aspecto da biologia, aquela primeira parte da tabela. A gente tá falando da parte do meio da tabela, que é gênero, como ela se mostra ao mundo. E ela se mostra enquanto uma mulher. Enquanto a sociedade brasileira, da forma pela qual a sociedade brasileira entende, reconhece as mulheres. Então é isso, é verdade, acabou a discussão. Porque uma coisa que eu vivo repetindo aqui no canal é que o gênero humano é fundado no trabalho. Então eu quero fazer uma discussão sobre gênero com vocês. Mulher, homem, são gêneros humanos. Erika Hilton é uma mulher. Vamos entender essa questão de que o gênero humano é fundado no trabalho a partir da seguinte perspectiva. Vamos pensar num chimpanzé. Biologicamente, nós seres humanos e os chimpanzés somos muito parecidos. O nosso corpo é praticamente igual. O que tem num chimpanzé tem na gente também. Biologicamente, nós somos macacos. Nós somos primatas. O que eu estou querendo dizer? Que biologicamente, seres humanos e chimpanzés são extremamente parecidos. E aí vai ter gente que é contra a ciência, que é contra a inteligência, que vai dizer que não. Mas, no mundo real, parece evidente que nós somos muito diferentes. Ora, se biologicamente nós somos tão parecidos, o que faz na prática nós sermos tão diferentes? O que explica isso é o gênero humano. É o gênero humano que determina o que realmente a gente é. Quando eu digo que o gênero humano é fundado no trabalho, vamos entender melhor o que eu estou tentando explicar. Para nós, seres humanos, é uma relação social que transforma a nós mesmos na medida em que nós transformamos essas relações sociais. Veja, todo ser vivo trabalha, seja ele animal ou vegetal. É muito comum existir o trabalho na natureza como uma relação social. Os próprios chimpanzés têm o trabalho como uma relação social. Mas qual é a diferença? A diferença é que só o gênero humano é mais determinado pelo produto dessa relação social. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, por mais que os chimpanzés trabalhem e que o trabalho para um chimpanzé seja uma relação social, essa relação social não muda ou muda muito pouco aquilo que o chimpanzé é. A forma de trabalho enquanto relação social entre chimpanzés é praticamente a mesma há milhares de anos. Isso não é verdade quando nós olhamos para seres humanos. O Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens são a mesma coisa biologicamente. Mas por que é importante fazer essa distinção? Porque a partir de determinado momento da nossa história, as nossas relações sociais passaram a ser mais determinantes em relação àquilo que a gente é do que a nossa biologia. Veja, para um urso polar habitar o Polo Norte, ele precisou de milhões de anos de evolução para desenvolver uma grossa camada de pelos, uma grossa camada de gordura e poder estar adaptado àquela região do planeta. E precisou ter uma mutação genética, né? Porque o urso polar é o urso pardo. E aí, na verdade, é o urso pardo com albinismo. Um dia surgiu um ursinho albino, que, obviamente, estava no meio da floresta, tinha mais dificuldade em caçar, morreu. Mas outro dia surgiu outro ursinho albino, que também estava no meio da floresta, tinha mais dificuldade de caçar, morreu. Mas um dia nasceu um urso albino. E ele estava ali próximo, tá? Na fronteira com o gelo, com uma região que é branca, portanto. E então esse urso polar tinha mais capacidade de caçar no gelo. Então ele acabou adentrando o gelo cada vez mais. E aí foi se perpetuando lá. Então existe o urso polar, porque também nesse processo esse urso polar teve que acasalar com algum urso pardo, enfim, e teve alguns filhotes que eram albinos, outros não. E aí, os que não eram albinos não se adaptaram no gelo, portanto, morreram ou tiveram que vir para a floresta. E aqueles filhotes albinos não se adaptaram na floresta, tiveram que ficar no gelo, e assim a gente foi selecionando, tá, a espécie do urso polar para habitar no gelo, até que só tem urso polar no gelo. E pode nascer, obviamente, um urso pardo ali, um urso com uma outra cor, mas ele não vai sobreviver por conta das condições geográficas. Em alguns milhares de anos, aprendemos a caçar, tirar a pele de um animal, fazer um casaco de pele, aprendemos a dominar o fogo, aprendemos a construir habitações e também pudemos habitar essa mesma região, sem milhões de anos de evolução. Ou seja, o nosso trabalho enquanto relação social foi mais determinante para transformar a nossa relação com a natureza e, portanto, a nós mesmos. E veja, uma vez que isso acontece, nós não podemos voltar a viver
como nós vivíamos antes. Nós, seres humanos, andávamos descalços, e nem os chimpanzés, até que em algum momento a gente passou a utilizar calçados. Desde então, nós nunca mais conseguimos viver descalços. Eu posso dar um exemplo mais recente. A minha geração cresceu num mundo sem internet, sem smartphones, e tudo funcionava. Você consegue imaginar o mundo hoje se alguém desligar a internet? Se alguém desligar a internet, o mundo... Cara, isso é bizarro, velho. Isso é uma coisa que eu tretava muito com os alunos. Não, porque minha mãe vai mandar mensagem, porque minha mãe quer falar comigo. Mano, você não precisa falar com a tua mãe na hora da aula. Cara, na minha época não tinha isso. E as coisas funcionavam. Na época do meu pai também, do meu avô também. E as coisas funcionavam e eram ainda melhores do que é agora essa merda, essa putaria de aluno querendo usar como desculpa ter que conversar com alguém para, na verdade, ficar na internet jogando joguinho e, enfim. Simplesmente para de funcionar. A gente não sabe mais viver sem a internet. O que eu tô querendo dizer? O trabalho transforma de maneira irreversível aquilo que nós somos. E esse trabalho não é só o que nós fazemos. É o que a gente faz em sociedade. O trabalho transforma definitivamente as sociedades humanas. Você pode estar pensando aí, Humberto, mas se acabar a internet, nós vamos voltar a aprender a viver sem internet. Com certeza, mas isso reforça o meu ponto. Por quê? Porque a gente não vai voltar a viver sem internet da maneira que a gente vivia sem internet antes da internet. A gente vai viver sem internet de uma maneira nova. Nós vamos criar uma nova forma de nos relacionarmos entre a gente e com a natureza. O trabalho transforma a vida do ser humano de maneira determinante e irreversível. Isso, as relações de trabalho, as divisões de trabalho, a divisão social do trabalho, determina aquilo que vai, por exemplo, ser trabalho e ofício de uma classe dominante, de uma classe dominada, aquilo que vai ser característico da função da mulher e da função do homem na sociedade. Tá? Então, durante muito tempo, a mulher trabalhava em casa e sem remuneração para isso, e o homem ia para a rua, enfim, né, trabalhar nas mais diversas profissões. E algumas profissões, inclusive, elas começam enquanto profissões originalmente por mulheres. Inclusive, profissões ligadas à internet, à tecnologia. Porque tudo isso derivou daquelas máquinas de datilografia. E quem fazia, quem operava, muitas das vezes, quem ficava lá digitando eram as mulheres, porque ficavam em casa. E precisavam fazer algum tipo de... passar alguma carta, escrever alguma carta. Então, a evolução do instrumento de datilografia ocasionou, né, os primeiros computadores, etc., que começou a ser operado por mulheres, que depois foi mudado por outras circunstâncias materiais. Mas entenda que a gente começa a identificar aquilo que é homem e aquilo que é mulher, inclusive pelo aspecto do trabalho. Se tu só fica em casa e a tua mulher trabalha, tem algo errado, né? É assim que a gente entende perante os parâmetros heteronormativos sociais do mundo ocidental. Enfim. Nesse sentido, homem e mulher são gêneros, são construções sociais, são produtos das relações de trabalho que nós aplicamos e que nos moldam. Fêmea e macho é outra coisa. Quando que passa a existir homem e mulher no sentido que a gente entende hoje? Isso só vai existir na humanidade num período que a gente pode chamar de Revolução Neolítica, que é o momento onde a sociedade de classes se estabelece. E essa transformação mudou definitivamente a forma como os seres humanos habitam o planeta Terra. Na Revolução Neolítica aconteceu a privatização da terra. E nesse processo aconteceu também a privatização da mulher. É aquela passagem do Rousseau famosa. Eu acho que o Humberto está falando mais dos textos de Engels, mas a passagem de Rousseau, né, que é daquele livro Origem da Desigualdade entre os Homens, que é o primeiro parágrafo da segunda parte, onde começa assim: aquele espertinho que pela primeira vez cercou um terreno e disse, isso é meu, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, quantas guerras, quantas atrocidades poderiam ter sido evitadas se não fosse por esse espertinho. Enfim, é algo assim a citação. Então, de fato é isso. Um dia, nessa Revolução Neolítica, alguém fez o cercado de um terreno e falou, isso aqui é meu. Então, se é meu, a gente precisa criar algo que assegure que seja meu. Um acordo, um pacto. E aí é que surge o Estado. E aí, nesse processo de privatização da terra, há também um processo de privatização da mulher. Porque a mulher que vai gerar... Da mulher, no caso era a fêmea, mas que se torna a mulher, né? Mas que ela vai ter como um papel social gerar herdeiros que levem adiante aquela propriedade que foi cercada pelo pai, que está no acordo, no tratado, que é aquele espertinho que criou o Estado e que definiu que aquela terra é dele, entendeu? Então a mulher passa a cumprir essa função.
A mulher existe nessas sociedades para cuidar da casa, cuidar das crianças e gerar descendentes. Descendentes esses que vão herdar essa terra, esse patrimônio, entende? Antes disso, nós tínhamos algo mais parecido com fêmeas. Nós tínhamos uma família comunal. Nós tínhamos relações de trabalho totalmente comunais. É, bizarro, assim, até porque as condições do mundo paleolítico, onde éramos nômades, não tínhamos domínio da agricultura, nem da arquitetura, então assim, você não tinha como ficar privatizando muito mulher. Você não pode ter uma mulher só sua, entendeu? Porque as mulheres são escassas, os homens são escassos, e a gente precisa manter a tribo viva. Então a gente precisa de descendentes, portanto era um negócio mais comunal mesmo. A mulher, ela era socializada, tá? E não no sentido pejorativo. Olha só, parece que falar isso soa pejorativo nos dias atuais por conta desses estereótipos que a gente tem. Mas é que eram circunstâncias materiais tão importantes, tão complicadas, que era necessário que a mulher tivesse vários parceiros. E que os filhos, portanto, fossem filhos de toda a aldeia, de toda a comunidade. O ser humano passou mais tempo nesse estágio de cooperação entre si do que em estágio de competitividade, onde eu tenho a minha mulher, eu preciso conquistar uma mulher para mim, entendeu? Todo esse fenômeno acontece a partir da Revolução Neolítica, que é muito bem abordada por Engels, que é o que eu acredito que o Humberto esteja tratando aqui. Aquilo que se entende como ser humano era algo diferente, mesmo que biologicamente fosse praticamente a mesma coisa. O fato é que a privatização da terra fez haver a necessidade da privatização da família, da mulher. Para quê? Para que os homens dominantes, e essa dominação aconteceu pela força de determinados grupos e não pela força biológica de gênero, até porque gênero é outra coisa, a necessidade era do indivíduo proprietário saber qual era a sua prole, quais eram os seus herdeiros. Nesse sentido, foi necessário dominar os corpos femininos para que os indivíduos proprietários soubessem para quem deixar as suas propriedades, com quem dividir as suas propriedades. Portanto, no mesmo processo que privatizou a... Porque agora a propriedade é privada e não mais comum, né? Então não existe mais aquela socialização. Até porque nesse momento, nessa revolução, já vai existir o domínio da agricultura, o domínio da arquitetura. Então a minha casa é diferente daquela outra casa. A minha propriedade possui plantações, a minha propriedade é superior àquele outro. Aquele outro não tem. Então aquele outro não pode ocupar a minha propriedade, os meus bens, a minha mulher, tá entendendo? Então, por conta dessa alteração, que tem a ver com algo até misterioso, a gente não conseguiu decifrar exatamente como que aconteceu essa revolução. Como que o ser humano, de um dia para o outro, claro, não foi de um dia para o outro, mas como que ele conseguiu ter domínio dessas coisas, da agricultura, da arquitetura, e por conta dessas transformações foi necessário, então, estabelecer esses limites. Esse acordo, que é a criação do Estado, né, o pacto social, que começou a determinar todas essas relações sociais. Terra, aconteceu também a privatização da mulher. E esse é o processo que dá origem às sociedades de Estado. Porque as sociedades de Estado são produto da organização dos indivíduos proprietários enquanto classe dominante. Então veja, o mesmo processo que deu origem à propriedade privada, deu origem ao Estado e à privatização da mulher. Daí decorre tudo aquilo que a gente entende como coisa de mulher, coisa de homem, aquela ideia da mulher ser submissa, ter relação com o cuidado, o homem com o sustento, e por aí vai. Todo o conjunto daquilo que a gente entende como mulher foi construído socialmente a partir desse processo. Um processo que criou um tipo de sociedade dominante àquela sociedade comunal que se tinha antes disso acontecer. Claro que de lá para cá, muita coisa aconteceu, e isso que a gente entende como mulher, como homem, ou como toda a infinidade de gêneros que a gente pode construir, mudou bastante. Mas o que eu quero que vocês entendam são as determinações mais simples, que dão origem a esse processo. O que eu estou querendo dizer é que fêmea e mulher são coisas diferentes, porque a biologia não é o mais determinante para determinar aquilo que a gente é enquanto indivíduo. Por isso que a gente é tão diferente do chimpanzé. Se as determinações sociais não fossem mais significativas, nós seríamos mais parecidos com os chimpanzés. Afinal de contas, nós, biologicamente, somos macacos, somos muito parecidos. Então você já entendeu. E essa é uma briga que existe, né? Até porque tem segmentos que dizem que não existe nem sexo biológico natural. Não existe nem esse papo de fêmea e macho. O que eu já acho um pouco demais. É claro que durante muito tempo, como eu disse no início do vídeo, a biologia era o único meio de explicar a raça humana, o gênero humano, e, portanto, tudo recorria a tem pinto ou vagina, ou menstrua ou não, e a gente percebeu que não, somos seres sociais também. Isso advém com o surgimento do positivismo, com o surgimento das ciências sociais, da história, antropologia, etc. Então, o que antes era somente explicação biológica passou a ser dividida com a explicação das ciências sociais. Só que hoje existe um movimento
que parece que está negando a biologia e está querendo apenas pegar os aspectos sociais, o que eu também acho um equívoco. Tá? Então existe um aspecto biológico que ele é um fator nessa equação toda. E aí, é o fator mais importante ou não? E aí vem a discussão, né? O Humberto está afirmando que não, que o fator social é que é o mais importante. Enfim, de qualquer forma, é importante que a gente saiba que existem os aspectos biológicos e existem os aspectos sociais. E esses aspectos sociais, eles mudam conforme o tempo, tá? Conforme o entendimento, conforme as condições materiais, tá entendendo? Entendeu onde eu quero chegar. Erika Hilton é socialmente mulher. Ela é do gênero mulher. Uma mulher transgênero é simplesmente uma mulher. Porque ela se comporta enquanto uma mulher para a sociedade. Ela se veste enquanto a sociedade. Ela se veste daquela forma, da forma pela qual a sociedade entende que uma mulher deve se vestir. Entendeu? E, portanto, ela se mostra ao mundo a partir de caracteres, de predicados do gênero mulher. Que é uma construção social que determina o que ela é. E isso é muito mais determinante do que a biologia. E aí eu quero aproveitar o gancho para falar do masculinismo que está crescendo na sociedade. O masculinismo muitas vezes se apropria de um debate da biologia para tentar reforçar posições de gênero na sociedade. Então veja... E esse é o perigo, tá? Quando a gente tenta analisar essas diferenças de sexo, tá? Então macho e fêmea, a gente olha para a biologia. E eu acho interessante esse lado, eu acho legal esses estudos, hormônios, etc., certas características. O problema é que se você pisa nesse terreno e você não toma muito cuidado, daqui a pouco você está reproduzindo atrocidades como a do ratinho. E o que os Red Pills fazem é justamente isso. Eles estão precisando resgatar o papel social do homem, que está numa espécie de vácuo, que está numa espécie de fumaça, numa neblina, e eles precisam resgatar isso, ressignificar o homem na sociedade de alguma forma. E eles estão buscando essa ressignificação justamente na biologia, com valores que, portanto, eram os valores afirmados no século XVIII, entendeu? Que deixaram de ser os valores dominantes no século XVIII e XIX com o advento das ciências sociais. Então, ou seja, os caras resgataram ideias retrógradas, atrasadas, para tentar ressignificar o homem no contexto do século XXI. Olha como isso é problemático, olha como isso é burro, afinal de contas. Olha como isso é extremamente burro e ignorante. E o pior é que eles estão conseguindo, porque, de novo, a gente precisa ressignificar o homem no século XXI. E os Red Pills, eles estão dando essa ressignificação, com base em aspectos extremamente ultrapassados, de uma biologia ultrapassada, de uma visão de mundo ultrapassada, mas que faz um certo sentido para aquelas mentes incultas, para aqueles ignorantes, e, portanto, eles estão tendo sucesso, cara. E muitos deles falam bem, tá? Então, existem também as técnicas de persuasão. Então, une tudo isso e eles estão moldando, tá? Claro, eles não são os únicos a estarem fazendo isso, mas eles estão moldando o novo homem do século XXI, com base nesses preconceitos e nessas análises arcaicas, ultrapassadas. Você vai ver um discurso, tipo o discurso Red Pill que circula na internet, que é um discurso que trata seres humanos como primatas, despreza o gênero humano, entende que a biologia humana é mais determinante para a gente ser o que a gente é. E isso é simplesmente falso. Então esse papo de testosterona, progesterona, alfa, beta, aqui ninguém é gorila. Não são essas coisas que determinam as relações humanas. As nossas relações são muito mais complexas do que relações baseadas em instintos como o que a gente tem na natureza. O que vai determinar a formação de casais ou não tem a ver com testosterona, não tem a ver com ser alfa ou beta. Tem a ver com um conjunto de coisas muito mais complexas. Não, e o mais engraçado é que esses merdas Red Pill aí, tipo aquele que tem 1,50 m de altura, fala tanto de testosterona, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquele cara, tudo o que ele não é o que ele afirma que os homens devem ser. Então, enfim, velho, é ridículo, é patético. Se você tem 2 neurônios, você já começa a perceber as contradições do Red Pill, já começa a perceber como esse discurso extremamente pautado na biologia não faz o menor sentido, tá? Determinadas pelas nossas relações sociais, em última instância, determinadas pelo nosso trabalho enquanto relação social. É por isso que a gente afirma que o gênero humano é fundado no trabalho. O gênero humano é determinado pela nossa forma de reproduzir as nossas necessidades materiais. Quando esse masculinismo vem com esse papo de beta, de alfa, de progesterona, de testosterona, para explicar comportamentos sociais, o que eles estão procurando fazer é reforçar posições de gênero na sociedade. Isso tem uma infinidade de explicações. Então, que nem eu disse, eu gosto de tentar olhar por esse lado, eu gosto de compreender esses aspectos, até porque
eu faço academia, eu gosto de estudar biologia, corpos humanos, enfim. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque pisar nesse terreno, rapidinho você está regredindo ao século XVIII, daqui a pouquinho você está reafirmando teorias eugênicas, racistas, preconceituosas, como antropologia criminal. Daqui a pouco você está reproduzindo essa baboseira toda, tá? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Implicações. E também uma infinidade de implicações. Agora, na última semana, a gente viu um policial matar a sua esposa, depois tentar ocultar o crime. Esse mesmo cara, poucos dias antes, estava reproduzindo esse discurso masculinista red pill, querendo dizer que é um papel natural da mulher ser beta, ser obediente ao macho. Mas nós não somos chimpanzés. Então veja, esse discurso não tem a ver com aquilo que a gente é, porque as nossas relações sociais não são determinadas pela nossa biologia, ou são... Na verdade, Humberto, você errou aí, velho. Esses aí são chimpanzés mesmo. Quem escuta essa galera é chimpanzé, velho, Humberto. Esse povo não dá pra esperar muito, velho. Esse povo não evoluiu, esse povo é trouxa, entendeu? Então esse povo é chimpanzé mesmo, é chimpanzé. Muito pouco impactadas pela nossa biologia. Usar esse discurso serve apenas para reforçar uma posição de dominação que é uma construção social. Por isso que a gente está vendo uma onda de feminicídios, um crescimento dessa reação masculinista contra as transformações da sociedade. É uma reação à luta das mulheres, porque quando as mulheres se organizam para conquistar direitos, esses direitos avançam sobre os homens que perdem nessa sociedade patriarcal. Isso gera um efeito de reação nos homens. Isso é potencializado pela crise do capitalismo. É isso aí, os betinha desses red pill, porque a minha tese é que red pill é broxa, red pill não sabe transar, então todos eles são betas, tá? E aí quando o betinha tá perdendo o status, tá perdendo a posição, onde ele não pode mais mandar, onde as mulheres estão se emancipando, onde as mulheres estão percebendo que esses caras são uns bostas, eles precisam fazer alguma coisa, eles precisam bater o pé. E é o que eles estão fazendo. E vão persuadir as mulheres, vão criar uma legião de homens que também são frustrados e que vão fazer esse tipo de coisa. Que vão ameaçar a mulher, que vão impedir a mulher de trabalhar, que vão impedir a mulher de ter amigos, de ter amigas, de ter a própria vida, né? Onde é cada vez mais difícil um homem se estabelecer como aquele provedor que a ideologia prega. E aí ele não consegue, e aí ele entra no modo de defesa. Ou seja, esse é um movimento reacionário que visa apenas manter uma hierarquia social que privilegia esse masculinismo. Isso, é perfeito. É reacionário, os caras estão querendo voltar para o século XVIII. É exatamente isso. Explicar as relações humanas por aspectos unicamente da biologia, até porque naquele contexto ainda não existia bem de forma consolidada as ciências sociais. Então eles não tinham a menor ideia do que era gênero, tá? Para eles era tudo resumido em pinto ou buceta, e nada mais. E isso não tem nada a ver com biologia. O caso da Erika Hilton, portanto, ele é muito didático para a gente entender tudo isso. Beleza, gente, eu sei que tem muitos outros aspectos sobre esse assunto. É um assunto polêmico e delicado, porque as pessoas não entendem exatamente do que é... Isso aí, beleza, então vou parar o react por aqui. Eu gosto dos vídeos do Humberto, eu acho que ele fala bem, já aprendi muito com ele. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Caso você esteja vendo valor no que a gente faz, você pode compartilhar o meu vídeo com as pessoas, você pode curtir meu vídeo, se inscrever no canal, você pode mandar um pix e comprar os meus cursos no QR Code, beleza? Um abraço e até a próxima. Nossa.